Sim, viver na Itália é muito, muito, muito diferente. A gente gosta muito. Porém, muitas pessoas nos perguntam, mas quais foram as dificuldades, quais são as dificuldades de viver na Itália? E hoje a gente vai contar tudinho. Bora lá? Depois de 2 anos e meio, no meu caso, aqui na Itália, e o Rafa, 3 anos e meio. 3 anos, 3 anos e meio. Caramba, bastante. Muita gente nos pergunta, mas tem alguma dificuldade que vocês ainda passam? Ou então, quais as dificuldades que vocês passaram aí na Itália? Ou então a gente sempre troca experiências Sim. com as pessoas que vêm, ou pessoas que estão pra vir, que tem muito medo também. E a gente vai contar desde lá do começo algumas dificuldades que passamos e outras que ainda hoje ficam ali, né? Martelando na nossa cabeça. Qual que é uma dificuldade, uma das mais fortes pra você, Rafa? No começo, assim? Quando eu cheguei aqui, como eu cheguei em março, eu acho que assim, pra todo brasileiro que vem pra cá, pro hemisfério norte, né, tem esse choque de temperatura. A primeira coisa foi a temperatura em si. Por quê? Era uma época que a gente estava saindo do inverno, porém era muito frio pra gente ainda. Então eu acho que uma das coisas que mais pegou foi justamente isso, o frio. Além do frio, obviamente, o frio aqui não é só frio. Aqui escurece muito cedo no frio, 5:30 da tarde, tá escuro, tá noite. Então também dá aquela conotação de um ambiente depressivo. E o frio, além da escuridão, já traz esse tom um pouquinho mais pra baixo. Porque o sol, o calor te dá aquela disposição, aquela energia, enquanto que o frio não. E quando tem essa combinação de frio e escuridão, é pior ainda. E esse ano ainda, né, com toda essa novidade que o mundo está passando. E é engraçado que às vezes a gente tá em casa e mas a gente já vai jantar, não sei, você tá com fome, né? Então. Quase todo dia acontece isso. Aí, não tô com fome. Mas são 6 horas da tarde ainda. 6 horas da tarde, mas pô, já faz 2 horas que é de noite. Então parece que já tá na hora de jantar e na verdade não. Acabou de começar a noite. É verdade. Mas o melhor, assim, é que depois de 2 anos e meio, 3 anos e meio, no caso do Rafa, a gente acostuma um pouquinho com essa temperatura. Então, assim, quando começa a mudar, é claro que tem aquele choque, o frio é muito pesado, mas tá mais, sabe, que nem hoje a gente tá em novembro, na metade de novembro. Cara, chegava a metade de novembro e eu via, assim, era muito frio era desesperador. E às vezes falando com a família no Brasil, também, aqui tá fazendo um pouquinho mais de calor, tá fazendo 12, 11 graus. Eles falam, como assim? Como assim? E pra a gente tem uma concepção completamente diferente de frio no Brasil. Aqui, aquilo que a Ada falou, é um frio absurdo. Eu, quando cheguei em março, a gente pegou noite de 4 graus, batendo 4 graus. Já chegamos a pegar a noite de 0 graus também. É um choque muito grande quando você tá saindo do calor em si. Porque, querendo ou não, março ainda é calor no Brasil, bem calor. Então, é uma coisa que tem que estar preparado, sobretudo com a roupa, além de tudo. Porque não achem que um blusão, capuz vai ser o suficiente, porque não vai ser o suficiente. Aqui não. Às vezes uma blusa que você não usa no Brasil e acha que vai chegar aqui e vai super usar, acaba não usando. Porém, em todos os lugares, você vai num café, num restaurante, na casa que você vai morar, tem aquecedor, fica bem quentinho, a água da torneira é toda quente, seja na cozinha, seja no banheiro. Então isso também adianta muito. Imagina você levantar. No Brasil a gente levanta no frio e tem que lavar o rosto com água gelada. Esquece. Aqui já não tem isso. É um ponto positivo, né? Eu já falei uma das primeiras coisas que mais pesaram pra mim, e agora eu pergunto pra Dani e pra você. O que mais pegou pra você no início? Tirando o frio também pegou bastante, mas o que mais pegou mesmo foi a espera da documentação. Tem gente que pergunta, aliás, tem muita gente que pergunta pra gente, mas quanto tempo eu vou esperar, mas quando eu vou começar a trabalhar? E era a dúvida que eu mais tinha, a dúvida que eu mais procurava e não encontrava, porque cada um tem sua história aqui. É diferente. Não dá pra gente falar, você vai esperar 2 meses e você vai conseguir trabalho, porque não vai ser assim. Não. 2 meses vai ser seu permesso, 2 meses vai ser sua cidadania. Não, gente, não é assim, infelizmente. Então, cada um tem um tempo e a gente tem que ter essa paciência. No meu caso, saiu tudo uns 7 meses, 6, 7 meses. E eu fui conseguir trabalho, eu trabalhei, aí já contei pra vocês, mas quem é novo aqui no canal, mais ou menos,
Eu contei que eu trabalhei, por exemplo, recolhendo uva em um dia só, depois como magazino em só 4 dias, né, que eu tinha que separar umas roupas de estação de uma loja. Magazino seria mais o estoquista. Sim, estoquista. Mas não era contrato, era para aquilo, porque chegou muita mercadoria, eles precisavam de uma pessoa a mais, 4 dias e acabou, era eu e uma outra menina. Mas trabalho fixo mesmo, eu cheguei em março de 2018, trabalho fixo eu fui conseguir em fevereiro de 2019. Praticamente um ano. Mas tem gente, o Rafa conseguiu antes, tem gente que consegue antes, tem gente que consegue depois. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês é ocupar a cabeça. Vai na biblioteca, né, pegar livro de graça, fazer a carteirinha de graça. Interessante né? Isso. Eu aprendi muito italiano, assim, pegando livro de criança, depois aumentando o assunto, assuntos mais difíceis de entender, assuntos que eu gostava mais. Assistir canal italiano, a gente já falou disso aqui, de canais que eu assistia para aprender italiano. Vai passear, conhecer a cidade, o Rafa fazia muito isso, que eu achava bem engraçado, que é ler placa na rua para entender. Melhor coisa é ler placa. Aprender italiano. Para aprender italiano. E além de tudo, de ler placa, é uma coisa que muita gente tem medo de fazer, é perguntar. Sim. Você tá num restaurante, pergunta o que é isso. Você tá Puxa assunto, né? Puxa assunto, é o famoso puxa assunto. Você tá andando na rua, você para uma pessoa e pergunta onde fica tal coisa. Erra no italiano. Por quê? É errando que se aprende. É simples assim. Num negócio, você vai num negócio de roupa, você pergunta, tenta puxar um assunto com o atendente. Por quê? Assim você estimula também a conversação. Estar ali só lendo, só ajuda muito e é essencial. Porém, na hora da conversação vai falhar, porque a gente não tem o costume de conversar em italiano. Então você precisa se acostumar a conversar em italiano. É fácil? Não, até mesmo por causa da vergonha, porque você tem vergonha. Pô, vai me julgar, eu vou falar errado, eu vou errar. Gente, esquece. Isso daí não tem que atrapalhar, não tem que entender que assim, você está aprendendo e como todo mundo que está aprendendo é passivo de erro. Não, e outra coisa, assim, quando você pergunta uma coisa do seu interesse ou qualquer coisinha, a pessoa, às vezes, automaticamente não vê super que você errou, mas ela vai responder na forma exata. Então, às vezes, assim, eu faço uma frase errada, aí a pessoa faz a frase certa, tipo assim, tentando entender o que você tá perguntando. Vai, sei lá, qual o seu nome, mas eu pergunto completamente errado. A pessoa vai repetir a pergunta, qual o seu nome? Tipo, é isso que você quer saber? E você vai memorizar aquilo, sabe? Te ajuda com o seu muito. erro. Então, a pessoa, às vezes, explicando, repetindo as palavras que você quer usar, você memoriza muito. Então, é uma dica muito importante também que a gente dá. Bom, uma outra dificuldade pra mim, mais forte, foi a minha família, porque, pra quem não sabe, eu vim sozinha. Né, encontrei o Rafa, mas a família dele já tá aqui. Então, assim, isso foi uma dificuldade muito grande pra mim. Inclusive, 2 anos e meio que a gente teve. Depois de estabilizar um pouquinho e tal, e deu tudo certo. Agora vamos pro Brasil, vamos passar umas férias lá. E adivinha? Nossa programação era pra 2020. Já estava tudo programado, já estava tudo certo. A gente estava com tudo pronto. Muita gente não sabe, Muita gente não sabe. Nós iríamos sim pro Brasil esse ano, mas... fica pro ano que vem, né? Né? Então, assim, são coisas da vida que a gente também tem que enfrentar, também tem que aceitar e bola pra frente. É bom porque, assim, tem tecnologia, né? Tem o WhatsApp, tem tudo, então a gente conversa. Não substitui, mas ajuda um pouco. Imaginem antigamente como era, então dá na base da carta. Dá um alívio. Outra coisa também que não é uma dificuldade enorme, mas dá aquela saudadezinha. É comer um pãozinho de francês pela manhã. Aqui ou então... tem muito pão, tem pão diferente. São maravilhosos. Porém, a gente sabe que cada pão é pão, cada um tem o seu gosto, essa que é a verdade. Mas não só pão, eu dei um exemplo, mas assim, tudo, algumas comidas brasileiras que são mais difíceis de encontrar aqui, lógico. Muita coisa a gente faz em casa, né, Rafa? E a gente se vira bem, mata a saudade, mas assim, não só comida, acho que o estar com a família, aquela o ambiente cultura. familiar, são muitas coisas. Por exemplo, ir na feira, comer um pastel e tomar um caldo de cana, só no Brasil. Lógico. Só no Brasil. Mas vocês conseguem fazer aí. Sim, a gente consegue fazer em casa. Mas assim, gente, a gente fala de um jeito que assim, quando a gente fala de feira pro brasileiro, o que você pensa? Um pastelzinho com caldo de cana. É a atmosfera em si, é o contexto em si que envolve tudo isso. A gente consegue sim fazer o pastel em casa, reunir, né, a família e tal, mas é um pouquinho diferente, né? Fazer um churrasco e tal, um pouquinho diferente. Alguma outra coisa que você tem pra falar? A língua. A língua no início é aquilo, sempre é um problema.
Mas a gente não pode encarar como um problema, a gente tem que encarar como um aprendizado. É aquilo que a gente sempre fala. O italiano, morando aqui, vem automaticamente. Ouvindo, falando, vendo TV, assistindo um filme, vai vir o italiano, automaticamente. Uns mais rápido, outros não. Outros têm mais facilidade, outros não têm tanta facilidade. Porém, o italiano vem. Então, gente, é assim... se preparar o máximo possível, estudar italiano, sim, tem que estudar, não é para deixar assim, vou chegar lá e como eu vou estar vivendo lá, eu vou aprender automaticamente. Não é isso. É estudar sim, é se preparar e a fluência vem automaticamente, né? Até porque a gente conheceu gente que mora aqui 5, 6, 7, 10 13 anos e não sabe falar muito bem. Mas às vezes porque não tem isso não tem tanto contato com a cultura. Mas se você quer vir, quer trabalhar, quer tudo, é muito importante, né, a língua para qualquer país que você for. Eu, no caso, eu tenho mais dificuldade que o Rafa, porque o Rafa tem muita facilidade de aprender uma língua. E hoje em dia, apesar de eu me virar bem, de trabalhar na piscina, saber de falar de falar com... Até porque eu dou aula, mas exatamente. De falar com os meus grupos, com o idoso, com as crianças, enfim, com todo mundo e passar o dia na piscina, às vezes quando tem que ligar pra algum lugar, eu falo, ai, que saco, tem que ligar e tem que falar em italiano, sabe? Eu já sou o contrário, eu prefiro... Não, pode deixar, se é pra ligar e falar, falo eu, não tem problema. Não é um super problema, até porque nem em português eu gosto de falar no telefone. Então, assim, é mais a situação em si do que... Então, quando eu tava, por exemplo, tendo um problema no meu ouvido, que a gente deixou, eu e o ouvido, né? Eu vou deixar o vídeo aqui, inclusive, da saúde pública, que a gente pagou e tal, essa consulta. Eu prometo pra vocês que eu vou parar de falar disso, eu vou superar. Mas eu tive que ligar e tal, ai meu Deus, que preguiça de ligar, explicar todo o problema. E tipo, eu sei explicar hoje em dia, eu já sei, é muito difícil falarem, calma, não tô entendendo o que você tá falando, não sei o quê. E mesmo se acontecer com vocês, eu vou explicar, desculpa, tô com um pouquinho de dificuldade, eu vou falar um pouquinho mais devagar e eu vou pedir pra você também falar um pouquinho mais devagar. A pessoa do outro lado vai entender. Aliás, a partir do momento que você começa a falar, a pessoa já vai ter um pouquinho mais de paciência. Automaticamente. Sim, mas às vezes, hoje que a dificuldade é um pouquinho menor, mas às vezes eu ainda tenho essa preguiça de falar no telefone, sabe? Em português também, mas em italiano um pouquinho mais. Mas eu acho que as dificuldades maiores, assim, são essas. Conforme vai passando o tempo, não é que vão ficando menores, né, Rafa? Eu acho que vai mudando um pouquinho a visão. Eu acho que assim, a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades. Sim, e conforme a gente aprende a lidar com as dificuldades, as outras que virão a gente passa com menos pesar, com menos dificuldade. Elas não são tão grandes quanto era no início, né? Então assim, você lembra na época quando eu cheguei aqui que eu não conseguia falar um A em italiano? Sim, você olha pra trás com orgulho. Você olha pra trás com orgulho, do orgulho do que você conquistou até agora. E isso é um crescimento que você vai tendo pro resto da sua vida, porque daqui a 10 anos a gente vai olhar pra trás e falar, pô, lembra no passado que a gente... Sim. É sempre assim. E mesmo assim, você vai lembrar daquele, ao mesmo tempo, né, cafezinho com pão na chapa. Eu vejo o avião, toda vez que eu vejo o avião, eu falo, olha, Rafa, imagina esse avião, podia a gente lá indo pro Brasil pra passar um tempinho lá com a família. Então assim, a gente vive um pouquinho, né, no mundo, a gente vive na Itália, mas com saudades do Brasil. Sim. E se a gente for pro Brasil, a gente também vai sentir saudades de voltar pra nossa casa, aqui na Itália, né? E você que tá pra vir aqui na Itália, o que você acha? Quais dificuldades que você acha que você vai enfrentar? Ou que você é tranquilo pra isso? É uma pessoa super solta que vai chegar e vai falar, não vou ter dificuldade com nada? Ou se você já mora aqui na Itália, quais as dificuldades que você passou? A gente adora conversar e a gente adora trocar experiência, que é assim que a gente cresce. Deixa tudo aqui embaixo e a gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau, Até a próxima!